Fala, senhoras e senhores, pré-vestibulandos. Como é que tá? Mais uma vez aí uma aula de história do professor Manuel Fernandes. Enfim, olha só. Hoje a gente vai dar continuidade, né, na nossa história colonial, do Brasil colonial, conhecida também como América Portuguesa. Mas, professor, um pequeno detalhe. O que é que tem falar colônia do Brasil ou América Portuguesa? Vamos tomar cuidado com isso. Por quê? Porque eu já vi questões de vestibular, de vários vestibulares, que por conta de um conector, então de uma palavra diferente do contexto, o pré-vestibulando vai e sentencia aquilo ali como o quê? Como uma armadilha do Satanás, uma pegadinha. Mas na verdade não é. A América Portuguesa simplesmente é o território de Portugal, que pertencia a Portugal. Aonde? Na América. Então a gente vai ter uma aula hoje sobre a América Portuguesa ou sobre a colônia do Brasil. Continuidade. A gente vai falar sobre o governo geral, a gente vai falar um pouco da sociedade, como, enfim, a gente vai falar sobre a escravidão indígena, a gente vai falar sobre a estratificação, a sociedade açucareira, a gente vai falar da escravidão não só indígena como também africana. A gente vai ver essas mazelas aí desse período colonial. Vamos lá. Então, meu povo, o que acontece? Logo de cara, a gente tem o quê? Recapitulando aqui a última aula, rapidinho, antes de começar aqui. História é sempre assim, a gente tem que olhar um pouco do passado para poder contar sobre isso aqui. A gente tem o governo de Tomé de Souza. Antes do governo de Tomé de Souza, me perdoe, a gente vai ter o quê? A introdução das capitanias hereditárias, que a gente viu ali, que foi porque simplesmente estavam vários corsários de vários países estavam rondando aqui a nossa costa naval, a costa naval dos portugueses na época, o que futuramente passou a se chamar de Brasil. Então a gente tem isso e houve uma necessidade de habitação, de colonizar isso aqui, esse território. Por quê? Porque existiu vários tratados que a gente já viu na última aula. O principal dele, o Tratado de Tordesilhas, que dava ali o limite da costa da África até boa parte do Brasil e assim por diante. A gente viu o período pré-colonial, o início das capitanias hereditárias e a sua falência. Por que as capitanias hereditárias faliu, no caso? Por conta da não comunicação, da péssima comunicação da colônia ou da América Portuguesa com a sua metrópole. Aonde? Com Portugal. Então, só duas, no caso, vai prevalecer. A de São Vicente, que deu origem ao estado de São Paulo, e a de Pernambuco. Por quê? A de Pernambuco. A de São Vicente porque era amiguinha do rei, e a de Pernambuco porque estava muito próximo. Enfim. E as demais capitanias, as 15 capitanias, com seus 13 donatários, porque teve uma, né, que ficou com mais de um administrador, acabaram falindo, né? Ficaram ilhadas no contexto de quase um sistema feudal, entre aspas, né? Começaram a praticar a economia de monocultura, de cultura de autossuficiência, ou seja, eu só vou produzir para mim mesmo. Então vamos lá. E aí com isso, o rei ele acaba rasgando lá, né, aquelas doações, aquelas capitanias hereditárias e tal, e com isso eles vão agora colocar um modelo diferente de colonização, de administração. Agora, de fato, a administração pública pesa sobre o governo geral, como a gente viu, né, como ela se fixou, com uma parte da justiça, uma parte da ouvidoria, né, no caso da justiça, uma parte da defesa, a outra da administração. Todas essas eram subordinadas a quem? Ao governador geral, ao primeiro, né, o Tomé de Souza. E a gente vai analisar a característica, pelo menos, dos 3 primeiros governadores gerais aqui do Brasil, colonial, né, ou América Portuguesa. Tomé de Souza, a gente tem como a característica principal, ele vai trazer o gado, ele vai trazer também, ele vai escolher uma capital para a colônia, ou seja, ainda não tinha uma capital fixa. Então ele analisou estrategicamente um determinado local. E ele escolheu a cidade de São Salvador não por simpatia, e sim por questões geográficas. A gente está falando de uma época, minha gente, de invasões, de corsários, de invasão primeiro dos franceses, depois dos holandeses, aqui na América Portuguesa, entendeu?
Henrique Tavares, na História da Bahia que ele escreveu, ele avisa, ele escreve que em diversos momentos a Bahia, principalmente o território da Bahia, correu perigo de ser bombardeado por embarcações francesas, embarcações inglesas, enfim. Aquele ato de pirataria, se a gente para analisar em determinados filmes, a gente vê, né, aquela parte lúdica, aquela parte da mitologia, a gente entra na onda do filme, mas de fato houve a pirataria financiada por quem? Pelos grandes impérios. Pelo Império Inglês, pelo Império Francês. Entendeu? Pirataria era constante. Isso acontecia nesse período aqui constantemente. Então assim, ele vai escolher a cidade de São Salvador. Por quê? Porque para quem já foi na minha linda capital, Salvador, capital da Bahia, você vai ver que ela é dividida entre cidade alta e cidade baixa. Quem já foi ali no elevador Lacerda sabe o que eu estou falando. Então ele escolhe a administração, a defesa principalmente, e a administração da colônia para ficar ali, na cidade alta. É tanto que a gente tem o Forte do Barbalho, a gente tem o Forte de São Pedro, a gente tem várias fortalezas militares ali, entendeu? Apontadas para onde? Para a Baía de Todos os Santos. Porque se alguém tentasse ancorar ali, chumbo neles, meu irmão. Bala de canhão. E aí o que acontece? Se a gente parar para analisar, a questão do... Eram 30 metros praticamente de paredão ali para subir. Então muita gente, por exemplo, assim, em uma das tentativas lá mais na frente que a gente vai analisar, uma das tentativas da invasão da Holanda, por exemplo, eles conseguem invadir a cidade baixa, mas não conseguem invadir a cidade alta. Eles roubam todo o açúcar que tem, ficam lá por mais quase uma semana, lá na cidade baixa, e depois o pessoal se organiza já com outras forças lá do Recôncavo e acaba tomando novamente, né, a cidade de São Salvador. Que aqui o Parangolé é mais forte, né? E aí com isso eles foram colonizar outro estado, mas saíram lá na frente. Então voltando aqui, por isso que eu coloquei aqui, a cidade alta. Ele vai ser o responsável por isso. Por que cidade alta? Porque já caiu. E todo mundo achou que era uma besteira, que era uma questão boba no Enem. Tá? Porque Tomé de Souza escolheu a cidade de Salvador. Aí tinha lá, primeira capital do Brasil. Porra, o cara errou. Não, a resposta certa era por conta de uma estratégia militar geográfica. Cidade alta e cidade baixa. E aí, Tomé de Souza não só foi um grande estrategista militar, ele também vai trazer os primeiros jesuítas. Meu povo, olha só, até então aqui, nesse exato momento da história, a gente está falando aqui do século XVI. Do século XVI para o século XVII. Vou botar até aqui, ó. Século XVI ao século XVII. Mais ou menos para a gente ter uma noção aqui. Dentro dessa temporalidade, desse recorte geográfico, espaço, temporal e tal, o que vai estar acontecendo? Apenas cerca de 20% dos índios, dos negros africanos que trabalhavam aqui, forçadamente. Entendeu? Dos escravizados, que a gente já vai falar aqui no finalzinho. Então, assim, a principal mão de obra indígena era indígena. Então a galera pegava o índio na porrada mesmo. Por que muitos dos senhores donatários lá das capitanias hereditárias não deu certo também? Por conta da invasão dos índios. Os índios se revoltaram contra os portugueses. Descia na porrada mesmo. Eram guerras travadas contra os portugueses. Eles ilhavam os portugueses. Quem estuda a história da arte, na história da arte vem falando. Na pré-história do Brasil e também na história colonial, no início. A gente vê ali edificações, gravuras daquele período de edificações com estacas, parecendo feudos, com todas as aspas, viu? Dentro da história, feudalismo só existiu na Europa. Só estou dando um exemplo. Fique de olho aí para vestibular, mas não coloque isso na redação, nem como exemplo. É só para a pedagogia aqui do público. Então, parecia um feudo. Então, todo mundo ficava cercado dentro ali, protegido, com medo de sair por conta dos índios. Entendeu? Teve grandes assim... Não é que o cara... Não estou querendo enaltecer a figura do português. Mas tinham grandes nomes
que eram considerados pelo rei que estava aqui, que foram mortos, entendeu? Pelos índios nesses confrontos. Então os jesuítas, eles vão ser convidados para vir para cá por vários motivos. Dentre esses, um desses aí no caso. No caso da questão do convencimento, eu tentar ali converter o índio nativo e tal. O segundo motivo para os primeiros jesuítas chegarem aqui é também uma questão da história geral, que vai estar relacionada aqui. Na história geral, entre o século XVI e XVII, vai estar acontecendo o quê? Reforma protestante e contra-reforma protestante. Então a Igreja Católica ela cria o que é a Santa Casa de Inquisição. Na Santa Casa de Inquisição, a galera vai fazer o quê? Tiro, porrada e bomba. Vamos pegar protestante, vamos descendo na porrada, meu irmão, vamos torturar, vamos queimar com a Bíblia no pescoço, vamos fazer miséria. Venhamos e convenhamos, a verdade é essa, entendeu? E a guerra agora é ideológica, mas não é entre petralhas e mortadela e bolsonaristas. Aqui a guerra ideológica nesse período aqui era simplesmente religiosa, na ideologia religiosa, ou seja, o protestantismo contra o catolicismo. E aí, o que acontece? Se existe uma colônia, a colônia está sendo a principal fonte de renda da metrópole, no caso, a América Portuguesa aqui, que futuramente vai se chamar de Brasil. Eu vou fazer o quê? Eu, enquanto Igreja Católica, eu vou descer para lá, vou levar meu bonde todo para lá. Vou botar os meus padres lá, vou botar minha galera lá, da Santa Casa de Inquisição, porque se eu achar protestante lá, eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar na porrada. Tá ligado? A ideia era essa. Então, a ideia dos jesuítas aqui era também de ocupar. E deu tão certo, do ponto de vista português, do ponto de vista eurocêntrico, do ponto de vista católico, na América Católica, que até hoje temos a tradição de sermos cristãos. E vem disso, vem de fruto de muita guerra, de muita dor, de muito sangue indígena. Fique claro isso aí. Tô passando pano para protestante não, viu? Depois lá na frente a gente se vê nesse assunto também. O que acontece? Então, de certa forma, os jesuítas vão estar vindo para cá por conta disso. Terceiro fator dos jesuítas, principalmente aqui com o Manuel da Nóbrega, o primeiro padre jesuíta aqui. É por isso que na história dos jesuítas a gente tem assim um determinado cuidado na hora de falar. Por quê? Porque de certa forma eles não vão ser a favor da escravidão dos indígenas, coisa que já está acontecendo lá, os portugueses, filhos da M, que estavam lá, tocando terror nos índios, matando, dizimando, e eles vão estar lá cuidando. Mas é um cuidar entre aspas. A gente tem que aprofundar esse tema aí. Olha só. Quando a gente para analisar essa questão dos jesuítas, principalmente com respeito com os índios aqui, o tratamento deles, era o seguinte. É que eles tiveram um cuidado muito maior que o que os outros portugueses tiveram. Aquele cuidado de alfabetizar eles no idioma deles, no tupi. Entendeu? Então os jesuítas teve todo esse cuidado de fazer o que a gente chama de didática hoje, né? Para quem é professor, entendeu? Então para quem quer seguir qualquer carreira de influenciador digital, que agora tá essa merda aí, enfim. Olha só, eles começaram a falar o que os índios queriam ouvir. Isso é manipulação, entendeu? Eu vou começar a assimilar ali os emblemas católicos aos rituais dos índios, dos nativos, e assim por diante, aos poucos eu vou começar a tomar ali a cultura daqueles caras. Quando o pessoal perceber, já está rezando, já está fazendo, acontecendo, tal. É uma interferência da cultura eurocêntrica na cultura dos nativos. Isso foi a missão jesuítica aqui no Brasil. A gente vai falar mais disso lá na frente. Duarte da Costa, o segundo governador geral, meu povo. E minha pauta. Olha só. O cara vai estabelecer uma crise interna aqui, velho. O Duarte da Costa, rapaz, parece aquele cara, sabe? Que vai falar que vai quebrar tudo na bala, tal, ok? É aquele cara doido, aquele governador doido. Por quê? O cara chegou aqui, logo de cara, querendo ser o machão. Ele vai trazer também mais jesuítas, até porque isso aí o rei tava gostando. A galera tava gostando, porque ele tava propagando o catolicismo aqui dentro. E tava combatendo o protestantismo, então isso ele vai trazer mais o Duarte da Costa. E ele também, olha só o que ele vai fazer, ele vai ser responsável, né,
pela criação da primeira gramática, né? Isso não, o Padre Anchieta. Ele vai trazer também, o Padre Anchieta vai ser responsável pela primeira gramática, com todos os elementos ali convertidos pelo idioma do Tupi e tal. Mas o Duarte da Costa também, ele vai ser condenado aqui, né? Aqui, ó, o segundo governador foi desastroso. Se comparado ao primeiro, né? Ficou marcado por crises internas, destruições de cargos nomeados de ouvidor-mor, né? No caso da justiça, o de tributos, o da segurança e prisão de portugueses de forma arbitrária. Então vai ser aquele cara que vai tentar colocar uma determinada moral que ele não tinha e vai ser conhecido como o cara, né, das crises internas. E ele era tão machão, mas tão machão que no governo dele vai acontecer o quê? A invasão dos franceses. Os franceses tomam aqui a América Portuguesa, ao sul da América Portuguesa. Então os franceses estabelecem, né, a França Antártica. A França Antártica. Nessa França Antártica a gente vai ter o quê? A gente vai ter um princípio de tentativa de colonização da França. Aonde? Aonde hoje conhecemos uma terra de um lugar muito louco, gente. Um lugar muito louco. Prefeito sendo caçado, governador, 2 governadores presos, e agora o outro impeachmentado, o Rio de Janeiro. Que não merece isso tudo não. Morro, tiro, porrada, bomba. Imperador, não vai pra lá não, imperador. Fique aqui comigo, viu? Depois vocês vão conhecer o imperador, minha gente. Então o que acontece? Os franceses invadiram lá. Professor, mas se a França tivesse colonizado, eu sempre escuto essa merda e me dá vontade de não fazer nada. Por quê? Porque todo aluno sempre fala, professor, mas se os holandeses colonizassem o Brasil, se os franceses, velho, isso é uma merda do mesmo jeito. Colonizador, cara, caramba. Colonizador, o cara quer tirar nosso dinheiro, quer estuprar, quer matar, fazer desgraça toda aqui e pronto. Quer enricar o país dele, velho. Se liga, cabeça. É isso. E aí pronto, o machão aqui do Duarte da Costa não vai conseguir, entendeu? Botou pra torar todo mundo em cima aqui, vai receber uma invasão e não vai conseguir conter a invasão. E aí ele faz o quê? Ele pede pra sair quando chega a crise. Porque quando se coloca a luz, a verdade aparece. E aí quem é aqueles moralistas de goela, ó, é só estralar nos dedos que a poeira leva. Eu tô vendo isso na história do Brasil presente. E aí vem o que? O Mendes Sá. Mendes Sá. Família Sá. Até hoje aí, conheço muita gente aí de Senhor do Bonfim, viu, imperador? Você que é de Senhor do Bonfim, tem muita gente da família Mendes Sá lá. Conheço. Conhece? Uma família forte, família de bem, gente boa. Conheço também uma moça muito linda de lá. Olha só. Aí, se ligue. Zorra, me lasquei nessa. Mas deixa pra lá. Ninguém vai assistir. Ó, então pronto. Nesse governo de Mendes Sá, ele vai ser marcado pela divisão da administração. A divisão da administração. Então assim, o rei de Portugal ele vai dizer o seguinte: ora, o Brasil é muito grande. O Brasil colonial é muito grande. Temos que dividir aquele caramba. Por quê? Porque é grande pra caralho. Então, ele vai dividir ali, né? Enfim, vai dividir. Vai deixar aqui, governo geral aqui, na América o quê? Em Salvador, na primeira capital do Brasil, e a outra ele bota lá no Rio de Janeiro. Só que o bicho é tão vacilão, mas tão vacilão que ele não se deu conta que as capitanias hereditárias já tinham falidas por conta da falta de comunicação com a metrópole. Como é que o cabeça grande bota lá um governo lá no Rio de Janeiro? Quem é que ia pro governo? O medo dele era não perder, né? Mas por quê? Vou falar sobre isso aqui. Expulsão dos franceses. De lá, do Rio. Rio da Bala e Rio da Rachada. A rachadinha dos gabinetes, enfim. Nesse período aqui, o Rio de Janeiro, como eu já comecei aqui falando aqui, que no governo do Duarte da Costa, o Rio vai ser invadido pelos franceses, é justamente no Mendes Sá e o sobrinho dele, velho, eu esqueci o nome do cara, mas enfim, nomes e datas em história, esqueça isso, entenda só o contexto. O sobrinho do Mendes Sá é quem vai comandar a esquadra, o pelotão, enfim, enfim, parada militar lá, para destruir e aniquilar, expulsar os franceses da América Portuguesa. O que é que o cara vai fazer?
fazer, o cara é gênio, um miserável, acertou, miserável, ele acertou. Acertou! Isso aí, imperador. O que é que ele vai fazer? Aqui, vamos supor, aqui é o Rio de Janeiro, a partezinha aqui do Rio de Janeiro, entendeu? Tiro, porrada de bomba, não, só no presente. Nessa época aqui, o francês, né, gente, quando chegou aqui, o francês pegou a moral dos jesuítas. Pegou a visão, pegou o bizu. O que é que eles fizeram? Aprenderam logo o tupi, a língua do nativo. O idioma do nativo. Aprendeu logo o idioma do nativo. E aí fez o seguinte, ó. Rapaz, vamos nos alinhar, vamos, enfim, aquele papinho, né, de europeu não presta. E aí pronto, eita, veio o processo. Aí o que acontece? Nesse contexto, o europeu nenhum prestou aqui no Brasil. Aí o que acontece? Eles aprenderam, então teve todo o cuidado e tal. Pronto, beleza. O que é que vai acontecer? Simplesmente a galera já estava aceitando o domínio dos franceses lá. E tome arrancar para o Brasil e não sei o que, e fazer acontecer, tal. Só que aí, o sobrinho do Mendiçá, aqui, vamos supor, aqui é o oceano Atlântico, tá ligado? Rio de Janeiro tá aqui, a aldeia lá, na América Antártica, como eles colocaram. Simplesmente os portugueses começaram a fazer pequenas fortalezas militares em volta e cercaram os franceses, cercaram, meu irmão. E aí, atacaram. Vai fugir pra onde? Só tem um lugar aí, meu irmão, é o mar. É cair fora e pronto. Entendeu? Então com isso ele consegue. Então ele obtém êxito sobre aquela conquista, aquela guerra, enfim. E a galera de lá acaba, né, decidindo criar uma capital lá para impedir também, né, esse tipo de invasão. Enfim, meus gráficos são lindos. Obrigado aí, viu, gente? Vocês elogiam pra caralho. Aí pronto, beleza. Dentro da sociedade colonial, a gente tem os três primeiros que mais caem, tá ligado? E as características, entendeu? Divisão da administração, expulsão dos franceses, como eu expliquei agora e tal. Aí a gente vai um pouco pro âmbito da história social. Quando a gente vai para a história social, a gente tem aqui as câmaras municipais. E aí, quem era que mandava nessas câmaras municipais? Isso tem muito a ver com essa parte aqui, ó, da sociedade açucareira. Essas câmaras municipais, minha gente, simplesmente a gente tem hoje, enquanto edificação, enquanto patrimônio cultural material, a gente tem a cidade de Cachoeira com a Câmara Municipal, que até hoje funciona como casa. Antigamente funcionava como Câmara e Cadeia e hoje só funciona como Câmara dos Vereadores, o poder legislativo de lá. E aí a gente tem também em Senhor do Bonfim, que é hoje a prefeitura da cidade de Senhor do Bonfim. A gente tem em Salvador, tem o Paço ali, aquele palácio ali que é ao lado da prefeitura. Aquilo ali era uma sede administrativa na colônia, um centro de decisões. A gente tem Maragogipe, a gente tem vários lugares aqui no norte, no litoral, no recôncavo, enfim, em vários lugares aqui onde se fez presente, efetivamente, Jacobina, onde se fez presente e de certa forma forte a colonização do Brasil. Então aqui, quem eram os homens que ocupavam esse poder legislativo aqui dentro? Eram os homens bons. Olha só, quem eram os homens bons? Era o pessoal que era dono do engenho, tá ligado? A Casa Grande, entendeu? A senzala ficava lá, a Casa Grande que mandava. Era o senhor de engenho, que era uma sociedade patriarcal, tá ligado? Uma sociedade que tinha ali, né? Como era o perfil desse maluco? Eu não vou zoar não, senão eu vou levar um processo aí, velho. Estão censurando todo mundo aí, não vou falar não. Olha só, como era esse homem, né? Esse patriarcal. Era aquela família, imperador, que tinha filhos com uma zorra, que tinha netos, sobrinhos, tinha mesmo de gente, velho. Era grande. Quanto mais pessoas na família, maior era a demonstração de quê? De quê, imperador? De força! Exatamente, imperador, de força perante os outros senhores feudais. Então vamos supor aqui, lá
dentro Não, vou chegar em Bonfim, não vou falar disso aqui agora não. Então assim, esses homens bons, entre aspas, era quem estuprava escravos, índios, é quem batia, quem traía, quem fazia mesmo de miséria aqui na colônia, que a gente vê na história, até em novela, sendo retratado de uma forma um pouco manipulada, mas a gente vê, percebe e a gente sabe que foram pessoas que não prestaram. E acabou, a verdade é essa aí. E aí pronto. Aí, outro tópico. E a gente vai voltar para essa questão aqui ainda. Porque aqui a gente vai explorar de uma outra forma. Aqui a gente tem um outro problema. Lembra que eu falei que a gente está entre o século XVI e o século XVII? Então a gente tem o que aqui? Escravidão indígena ainda. Já existia sim a escravidão negra africana forçada, que já existia. Só que operava em 20%. Por quê? Porque existia uma lei que... Lembra ali quando chegou as capitanias hereditárias, que a galera agora de Portugal, Dom João, ele permitiu, concedeu a escravidão indígena, a galera estava metendo-lhe bala nos índios. Inclusive, esses índios, que assim, quando eles começaram atacando, como eu falei, né, que acabaram com muitas capitanias hereditárias, só que depois o poderio militar português começou a massacrar. Massacrar com epidemias também, se a gente parar para analisar. Como assim com epidemias? Vamos supor, o pessoal não tinha imunidade para uma gripe. Aí tinha um marinheiro lá gripado, você pegava o casaco daquele marinheiro, chegava lá no meio de uma tribo indígena e soltava. O que vai acontecer? Pro Fátima aí já deve estar explicando na biologia. Todo mundo morria. Ninguém ainda tinha desenvolvido anticorpos contra a gripe, contra doenças simples, contra vírus simples. Os europeus já tinham por séculos lá na Europa. Eles começaram a dizimar assim e na porrada mesmo. Começaram. Aí o que os indígenas eles começaram a fazer? Começaram a migrar para dentro da mata, começaram a ocupar mais a região hoje que também está pegando fogo, né, de Pantanal e da Amazonas, né, enfim. Trágico. Enfim, então assim, em 1570 passou a vigorar a primeira lei, que previa a extinção da escravidão indígena. Primeira lei, a extinção. Por quê? Porque agora, meu irmão, eu vou estar gente, lucrando muita grana com o mercado da escravidão negra africana. Eu vou estar lucrando com isso. Então eu estou lucrando com a cana-de-açúcar, eu estou lucrando com o tráfico aéreo, entendeu? Eu estou lucrando com tudo isso. Valeu, produção? E aí o que acontece? Eles vão estimular, tanto que no finalzinho do século XVI, de 20% passou para 80% da escravidão africana e diminuiu a escravidão indígena. Os jesuítas aqui, de certa forma, vão ser contra a escravidão, vão combater isso, por isso que vai acabar a escravidão indígena, mas em partes. Eles também acreditavam em uma guerra justa. Quando era sobre essa guerra justa, aí sim, o jesuíta chegava lá, pode descer a porrada, pode matar o índio, tá ligado? Ou seja, quando o índio resistia culturalmente, não se batizava, quebrava as ferramentas, tá ligado? Enfim, vai rolar uma treta muito grande lá no futuro, mais próximo, entre os jesuítas e os bandeirantes, né, paulistas, desgraçados lá que estavam lá invadindo a mata atrás desses índios. E a menina dos olhos deles era um índio, um indígena, que já tinha sido catequizado pela Igreja Católica. Por quê? Porque era muito mais fácil desse índio aceitar a escravidão do que o índio que ainda não foi ali domado ali pela Igreja Católica. Beleza. Então por isso que vai ter guerra justa, né? Eles vão justificar essa guerra com base nisso. Aí, senhoras e senhores, nessa sociedade colonial tem a questão do gado. Mas não é gado, enfim. O gado aqui, o que acontece? É introduzido o gado na sociedade brasileira não como hoje a gente conhece, por meios de lucro, a carne de corte e tal, e assim por diante. O gado é introduzido no Brasil colonial para o sustento, principalmente do litoral. Por quê? Por que o gado vai ser empurrado para o Nordeste, para o Centro-Oeste, entendeu?
para o Sudeste, para o Sul, principalmente para o Nordeste também. Porque simplesmente eu vou poupar a região litoral do Brasil, porque eu vou estar dando mais prioridade à cana-de-açúcar. Então a região que é quente, úmida, e chove muito e tem o verde e tal, eu vou deixar ali para o fumo, vou deixar para o algodão, vou deixar para a cana-de-açúcar. Porque, meu irmão, que está dando dinheiro para Portugal. Portugal não queria saber de criação de gado, não. Então bota o gado, bota para o sertão. É aí que você vê o surgimento de cidades aqui na Bahia, como Feira de Santana, Senhor do Bonfim. Entendeu? Mais lá na frente, esse gado vinha por esse caminho, né? Descia ali saía de Salvador, descia na cidade da Cachoeira, vinha pela estrada, cruzava a Feira de Santana e pegava o retão, chegava na cidade aqui, que já tinha missões jesuítas aqui no norte do nosso estado, somente ali na cidade do nosso vizinho, que é a cidade do Imperador, aqui de Senhor do Bonfim, na missão de sair. Parava ali, era uma espécie de hospedagem, velho, entendeu? A galera comia, não sei o quê, não é à toa que temos a segunda maior feira do Nordeste até hoje, entendeu? E aí boa parte partia lá para Jacobina, para a questão do ouro, que a gente já vai ver nas próximas aulas, e em outro momento subia para Juazeiro, já tinha um potencial muito forte, principalmente por conta do rio. E aí, essa foi a questão da criação do gado aqui no Brasil colonial. Vamos ficar ligados nisso. O gado vai ter uma importância maior no ouro. Nesse momento aqui, que na primeira parte da colonização do Nordeste e da monocultura da cana-de-açúcar, o gado só serve para alimentação e muito pouco ainda por cima. A sociedade patriarcal, como eu já falei, extremamente rural, escravista para caramba e miscigenada. Sim, negros, índios, europeus, desgraçados, brancos, aqui todo mundo nessa sociedade. E aí com isso vai surgir muitos problemas, muitas mazelas que a gente vai analisar daqui para frente. Esse tópico aqui eu vou deixar para a próxima aula porque merece um destaque. Não que a escravidão mereça um destaque, mas tem que ser analisada minuciosamente, porque, minha gente, o presente, o passado acaba sendo reproduzido no presente, só que com novos protagonistas. E para explicar muitas mazelas desse presente, eu vou falar aqui melhor em outra aula com vocês, para o Enem e para a vida, sobre escravidão. Valeu, meu povo, fique com Deus aí. Produção, valeu. Muito obrigado pela aula de hoje.